Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias. Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fundo numa proposta do governo federal, uma que, olha, promete mexer bastante com investimentos e empresas aqui no Brasil. É um novo pacote de impostos. A nossa conversa vai ser baseada numa análise recente do jornalista Mauro Demarque, tá? E antes da gente começar essa exploração, só um lembrete rapidinho. Não esquece de se inscrever no canal Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online, para continuar recebendo conteúdos como esse. Bom, vamos lá. Então, tentar entender isso melhor. O ponto central, parece, é uma série de mudanças nos impostos que podem, assim, mudar as regras do jogo, né? Principalmente com o fim de algumas isenções e aumento de taxas. O que chama mais atenção primeiro? Olha, sem dúvida, é o fim proposto para a isenção do imposto de renda em investimentos que são bem populares, sabe? LCI, LCA, as letras de crédito imobiliário e do agronegócio. E também CRI, CRA e as debêntures incentivadas. A ideia basicamente é aplicar 5% sobre os rendimentos, mas só para novas emissões a partir de 2026. Então quem já tem ou investir até o fim de 2025. Isso, esses continuariam isentos até o vencimento do papel. É um ponto importante para não gerar pânico em quem já está posicionado, né? Entendi. Mas mesmo sendo 5%, o que essa mudança significa na prática para esses investimentos? Porque a isenção era um grande atrativo, né? Exatamente. É fascinante ver como isso mexe com a atratividade mesmo desses produtos. A isenção fiscal sempre foi, assim, um chamariz muito forte. Colocar um imposto, mesmo que pequeno, muda a equação de risco e retorno para o investidor. Pode dar uma esfriada na demanda por novas emissões, sabe? E talvez o dinheiro vá para outros lugares. Faz sentido. Agora, tem um outro ponto que gerou assim um burburinho maior, né? A mudança na renda fixa mais tradicional. CDB, Tesouro Direto. Ali parece que a coisa pega mais, não é? Pega sim. A proposta aí é acabar com a tabela regressiva do imposto de renda. Aquela que diminuiu o imposto para quem deixava o dinheiro mais tempo, né? Podia chegar a 15% depois de 2 anos. No lugar disso, a ideia é uma alíquota única, 17,5%. Não importa o prazo. Nossa, 17,5% fixo. Isso parece uma mudança bem radical. Acaba com aquele incentivo para manter o dinheiro aplicado por mais tempo. Bom, se a gente conecta isso com um cenário maior, fica claro um possível desincentivo ao investimento de longo prazo. Isso não só muda como o poupador pensa, mas pode sim encarecer o custo para a empresa pegar dinheiro emprestado. E pode até dificultar um pouco o financiamento da dívida pública, que conta muito com esses investidores de prazo mais esticado, sabe? É uma peça que mexe em várias engrenagens do sistema. Entendi. E não para por aí, né? A proposta também mira as empresas diretamente, certo? Com mudanças nos juros sobre capital próprio, JCP, e na CSLL. A proposta inclui aumentar a alíquota do JCP, aquela forma que a empresa tem de remunerar o acionista, com uma vantagem fiscal para ela de 15% para 20%. E também acabar com a alíquota menor de 9% da CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido, para alguns setores específicos. Eles passariam a pagar a alíquota normal, que pode ser 15% ou até 20%, dependendo do caso. E o impacto direto disso para as companhias, qual seria? Olha, o aumento no JCP mexe direto no bolso do acionista, né? Recebe menos. Já a mudança na CSLL significa um custo maior de imposto para empresas de setores que hoje têm o benefício. Isso pode reduzir o lucro e talvez até a competitividade delas. Certo. Mas em meio a tantos aumentos, tem alguma coisa que vá na contramão? Alguma medida para, sei lá, equilibrar um pouco? Existe uma menção, sim. A ideia é de ampliar a possibilidade de compensar perdas e ganhos em investimentos. A novidade seria incluir criptoativos e outros produtos financeiros nessa compensação, algo que hoje é mais restrito. Pode ser visto como uma tentativa de modernizar as regras, né? Ou talvez uma forma de suavizar um pouco o impacto geral desse pacote todo. E a justificativa do governo para esse pacote todo, qual é o argumento oficial? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele argumentou que essas mudanças são necessárias por equilíbrio das contas públicas. Ele chegou a mencionar que a taxa Selic, no nível atual, estaria beneficiando demais a renda fixa, sabe? E isso prejudicaria o Tesouro.
A intenção declarada é corrigir esse suposto desequilíbrio. Entendo. Essa justificativa abre toda uma discussão sobre a estratégia fiscal do governo, imagino. Abre, com certeza. Fica bem clara a aposta do governo em aumentar a arrecadação como principal caminho para a sustentabilidade fiscal. Essas propostas vêm na esteira de outras recentes, né? Como o reajuste do IOF, a tributação das apostas online. É uma linha de ação bem consistente nesse sentido. E a reação? Como mercados especialistas receberam isso tudo? A reação inicial foi de bastante desconforto, para dizer o mínimo. A crítica principal que surgiu é que se está aumentando o imposto sem o esforço na mesma medida para cortar gastos, né? O receio maior é que isso tudo desestimule o investimento de longo prazo, como a gente falou, e acabe encarecendo o crédito, o que poderia, no fim das contas, frear a atividade econômica. Então, para a gente amarrar as pontas, o que a gente tem é um esforço bem claro do governo para basicamente engordar os cofres federais. E isso traz consequências potenciais bem importantes, tanto para quem investe quanto para o custo do dinheiro para as empresas. E mesmo que as regras só valham lá para 2026, se forem aprovadas, a discussão e o ajuste de expectativas já estão acontecendo agora, né? Exatamente. Já está todo mundo fazendo conta, refazendo estratégia. E um ponto final, talvez para a gente pensar. Como é que essas mudanças nos impostos vão interagir com o resto da economia? Principalmente com as decisões futuras do Banco Central sobre a taxa Selic. Qual vai ser o efeito combinado dessa nova política fiscal com a política monetária? Nas decisões de investimento, no crescimento do país a longo prazo. É algo para se ficar de olho, sem dúvida. Com certeza. Uma análise que dá o que pensar. Gostou dessa nossa exploração? Então continue acompanhando a gente aqui no Mergulho Profundo, o jornal Alfredo Wagner Online, para mais discussões como esta. Até a próxima. Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias.